Oi, gente, tudo bem? A graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vamos dar continuidade hoje no livro de Lucas, do capítulo 9, e nós vamos terminar o capítulo 9 hoje, tá? É uma explicação que nós vamos fazer do livro de Lucas, capítulo 9, que é do versículo 57 ao 62. Mas antes, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por tudo, para te agradecer pela vida, por mais este dia, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, pela proteção, Senhor, obrigado por o Senhor nos proteger, por o Senhor nos levar nos lugares e nos trazer em segurança para nossos lares, Pai. Obrigado, Senhor. Te dou graças por tudo, Senhor. E peço, Senhor, que abençoe e proteja a cada um dos inscritos no canal, todos os que ainda vão se inscrever, Senhor, que o Senhor possa estar ensinando, ajudando cada um. Não importa, Senhor, a religião de cada um que estiver aqui, Pai. O que importa é que nós estamos aprendendo e queremos te seguir o tempo todo, Pai. Queremos que o Senhor nos ensine, nos ajude, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, para que possamos, Senhor, abandonar as coisas do mundo para viver as suas, ó Pai. Ajude, nos ensina, Pai. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos entender cada palavra que está escrita aqui nas Sagradas Escrituras, Senhor. Ajude todos nós, Pai. Ajude, porque todo aquele que parar e querer ouvir a palavra do Senhor, é porque tem interesse, porque te ama, Senhor. Às vezes está perdido, mas o Senhor pode alcançá-lo, Pai. Ajude, Pai, cada um, Pai. Ajude nossos familiares, abençoe. Abençoe também a Igreja do Senhor Jesus, do mundo todo, que o Senhor possa estar cuidando e zelando de cada um, Pai. É o que te peço, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, vamos à explicação. Que quando o Senhor e os seus discípulos, eles estavam andando para o outro povoado, né, que estavam indo em direção a Jerusalém. Um homem disse para o Senhor que ele iria segui-lo por onde quer que ele fosse. Mas o Senhor respondeu que as raposas tinham suas tocas e as aves do céu tinham os seus ninhos, e que ele mesmo, o Filho de Deus, não tinha onde repousar a cabeça. Então, o que o Senhor Jesus estava dizendo era que ele não tinha palácios, que ele não era um rei terreno. Ele não tinha casa boa, cama boa, e que ele não era deste mundo. Gente, apesar dele ser o criador de tudo, ele não quis nada daqui, né? Ele não reivindicou nada, porque o Senhor, ele é muito correto, ele é muito bom. E quando ele criou o mundo e todas as coisas boas que ele criou, ele fez também o homem, né, no Jardim do Éden, e deu tudo para que o homem cuidasse. E com isso, o livre-arbítrio, né? E avisou ao homem, né? Ele não deixou sem avisar. Ele falou que tudo o que aconteceria se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era simplesmente uma árvore só. Dessa não era para ele comer o fruto de jeito nenhum. Do restante, tudo poderia, que era muita coisa, né? Então, não tinha necessidade de pegar realmente daquele fruto. O mal, ele era o próprio Satanás, né? Que sempre quis tomar o lugar de Deus no céu. Ele era um anjo de Deus, mas foi expulso do céu pela sua rebeldia e inveja. Ele era invejoso, né? Mentiroso, ele é o pai da mentira. E foi ele que falou para Eva comer do fruto. Ele enganou a Eva. E falou que não ia acontecer nada, que ela podia comer. E o que aconteceu? Ela comeu e deu para o seu esposo Adão comer.
E Adão sabia que não era para comer, e assim mesmo comeu, né? E a partir dali o homem entregou tudo de bom que tinha recebido de Deus para Satanás. E aí, por conta desse livre-arbítrio, Satanás se tornou quem? O príncipe desse mundo. É por isso que existe a morte e todas as coisas horrendas, né? As tragédias, pai matando filho, filho matando pai. Hoje em dia o que está certo virou errado, o que é errado virou certo. Então, o príncipe desse mundo que está dando as coordenadas, né? E aí o Senhor estava falando o que significava segui-lo. Se o homem queria segui-lo, né? Ia significar isso, que não havia privilégios, que ele não tinha nem aonde deitar, né? Onde pôr a cabeça, né? Então, que não tinha privilégios, que era apenas dificuldades, assim como o Senhor passou, né? Ele andava de um canto para o outro, dormia em cavernas, dormia em qualquer lugar que desse para ele descansar, né? Embaixo de uma árvore. Ele não tinha casa, ele ficava andando para lá e para cá, né? Porque ele tinha que pregar, né? O que ele veio fazer. Ele tinha que falar do ministério, do reino de Deus. E que a prioridade era sempre o reino de Deus. Por isso que ele, o tempo todo que ele ficou aqui, ele ficou falando e pregando o reino dos céus, o arrependimento, né? Então, gente, lembrando que o Senhor Jesus, ele conhecia os pensamentos de cada um que estava ali. Ele conhece, né? Ele é Deus. Ele, lá no céu, ele é um Deus que ele é espírito, ninguém poderia vê-lo sem antes ser fulminado, né? Mas aí ele veio na terra, ele nasceu como homem para que ele pudesse nos salvar, mostrar tudo isso, falar como homem, viver como homem, sofrer como homem, para que todo aquele que visse o que ele fez, entendesse o que estava acontecendo, seguir ele para poder não ficar morto com o inimigo para a vida eterna, junto com o inimigo no lago de fogo e enxofre, né? Foi isso que o Senhor veio fazer. Então o Senhor, ele conhece os pensamentos de cada um de nós, e ele conhecia do que estavam ali naquela época. E a um outro homem, ele disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Porém o Senhor respondeu, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Então, gente, aqui não está falando se o pai dele já estava morto ou não. O homem poderia estar simplesmente falando que ele só iria seguir o Senhor Jesus depois que o pai dele morresse. Isso poderia acontecer rápido ou demorar longos anos, né? Não sabemos. O que sabemos é que quando o Senhor nos chama, temos que ir e pronto. Não temos que dar desculpa, né? Não importa se seus pais, ou esposo, ou esposa, filho, não querem que você se converta. Isso não importa. Importa que se você ouviu a palavra do Senhor e você quer aceitar, você tem que aceitar independente de qualquer outra coisa, porque a palavra do Senhor é verdadeira. E ao longo do tempo você vai orando, pedindo ao Senhor para que o Senhor possa tocar os corações, né? Tanto do esposo, da esposa, ou dos filhos, enfim. Você tem que orar e pedir ao Senhor para que possa ir transformando as pessoas, né? Então, se eles não querem que você se converta, aí já é um problema deles. Você não pode falar, tá bom, então. Não, aí não, né? O que importa é que você teve a sua chance de ser chamado pelo Senhor. Não é qualquer um que é chamado. Não é qualquer um. Tem as pessoas especiais, o Senhor chama. Então, você não pode, quando você for chamado,
alguém está falando do Senhor Jesus, você não quer ouvir, pronto, então é porque não quer mesmo, né? Então você já está morto espiritual. Mas quando você é chamado pelo Senhor Jesus, você não pode falar, depois eu vou. Esse convite, gente, pode nunca mais ser feito, né? Ele nunca mais pode ser feito por Deus. Pode ser a única chance que você teve, a única vez que Deus te chama. E o Senhor ainda falou mais, né? Ele falou, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Eu imagino que o Senhor Jesus está falando de morte espiritual. Morte espiritual, gente, são aqueles que não aceitaram o Senhor, né, o nosso Deus, como único Senhor e Salvador. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa morta espiritualmente, né, falando, né, é morta espiritualmente. E aí o Senhor falou, deixa que um morto sepulte o seu morto, né, ou seja, que um morto podia sepultar o outro, que também era um outro morto espiritual, que quando morresse um podia sepultar o outro. E outro homem também disse, eu vou seguir-te, Senhor, mas antes deixa eu primeiro voltar e despedir-me da minha família. O Senhor Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui, gente, o que podemos entender sobre o arado? O que o Senhor está explicando é que, se você não conhece, não sabe o que é um arado, o arado, ele representa o trabalho. Está representando o trabalho, que o Senhor está usando como se fosse um trabalho, né? Que existe arado que ele é conduzido por cavalos e outro por máquinas, né? Em ambos os casos, se você está trabalhando, né? Está trabalhando ali com a máquina ou então com o próprio cavalo, está puxando o arado e você olhar para trás, vai acabar desviando totalmente o foco e causar acidentes, transtornos e grandes prejuízos. Por quê? Porque se você está olhando para trás, o maquinário que você está dirigindo vai para um outro lado. Vai estragar os restantes das plantações ou vai atropelar pessoas, bichos, sei lá. Acontece muita coisa. E com o cavalo puxando o arado também. Você olhou para trás, o cavalo vai para outra direção e pode fazer o mesmo estrago, né? E aí vai ter muitos transtornos, prejuízo. E aí o que acontece? Você perderá muito tempo para resolver, né? Tudo aquilo que você mesmo causou, todo aquele problema. E vai esquecer do que realmente estava fazendo. É isso que ele está falando. Não olhe para trás. O Senhor nos fala que devemos nos dedicar totalmente a Ele. Quando tem um chamado, você conheceu, você aceitou, você não pode olhar para trás. Esquece o que aconteceu, esquece dali para frente, você tem uma nova vida. Então, se você receber um convite para conhecê-lo, para conhecer o Senhor, e você entendeu e quer segui-lo mesmo, de verdade, então você faça isso. Faça mesmo na hora. Não espere para depois. Não olhe para trás. Não olhe para lado nenhum. Olhe para o Senhor. Não olhe para o homem. Não olhe para o ser humano, porque todos são pecadores e falhos. Mas temos que olhar para o Senhor. Porque nesse depois eu aceito ou depois eu sigo, pode ser muito tarde, gente.
E se nesse tempo que você fala, eu vou seguir depois, mais tarde eu vou, mais para frente, então se nesse tempo que você está esperando, não quer se converter e você morrer, e morrer sem o Senhor Jesus, então aí você não poderá ir para a vida eterna com o Senhor. E só vai restar uma coisa, né? Só vai sobrar o quê? O sofrimento eterno ao lado do inimigo, né? Que é de Satanás, no lago de fogo e enxofre, onde o fogo nunca se apaga. Isso é para sempre. Do jeito que nós vamos ter a vida eterna junto com o Senhor, junto com o nosso Deus, onde não vai mais haver sofrimento, nem dor, nem angústia. Quem não estiver com o Senhor, junto com Ele, porque é Ele que leva, é Ele que nos mostra o caminho. Nós temos que ir com Ele, porque Ele é a porta, é Ele que vai abrir para que possamos entrar. Sem Ele, nada, não adianta, não vai conseguir. Você vai para outras portas, mas junto com o Senhor não tem como, se você não o aceitar, se você não conhecê-lo. Então aí fica difícil, né, gente? E aí, se você não está com o Senhor, você vai estar com quem? O próprio inimigo, né? E o Senhor falou que lá o fogo nunca se apaga. Então, gente, eu convido você que ainda não conhece o Senhor Jesus, não o aceitou ainda como o seu único Senhor e Salvador, que você o aceite agora. Faça isso. Porque pode ser o seu chamado hoje, né? Aproveite, faça isso, que você não vai se arrepender. Você vai conhecer o Senhor e nunca mais você vai querer olhar para trás. De jeito nenhum. Porque o Senhor, Ele é puro amor. Ele te ama e Ele quer que você o segue. Porque Ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Isso foi o que Ele disse e eu creio nisso e Ele vai voltar para nos buscar. Então, Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.